Olá! Vamos explorar juntos a tarefa de construir boas perguntas e bons critérios de avaliação. Esta aula é fundamental para quem está querendo compreender a avaliação, pois o centro de uma avaliação não é o levantamento de informações em si. O centro de uma avaliação é, sim, a pergunta que essas informações buscam responder. Como já conversamos antes, uma pesquisa busca levantar informações para produzir conhecimento sobre um fenômeno. Uma avaliação, paralelamente a isso, busca responder a uma inquietação, uma questão que um grupo está vivendo na prática, na sua vida cotidiana. Essa inquietação pode ser verbalizada como uma pergunta de avaliação. E os critérios acordados para respondê-la. Portanto, construir ou identificar as perguntas de avaliação e os critérios para respondê-las é o que vai dar o sentido e definir o uso da avaliação posteriormente. Tanto a construção de perguntas de avaliação como de indicadores são os momentos iniciais de um processo avaliativo, como visto no módulo 3. Reflita. Quando penso numa pergunta de avaliação, o que me vem à cabeça é: quando penso em indicador, a primeira coisa que me vem à cabeça é: vejamos estes exemplos de perguntas de avaliação. Todas essas são perguntas de avaliação, pois manifestam um desejo de conhecer um fenômeno para poder aprender, tomar uma decisão, etc. Todas elas são perguntas possíveis e que orientarão uma avaliação numa determinada direção. Farão a avaliação observar certos aspectos e não outros. A autora que embasou este lead sugere que há boas perguntas e perguntas ruins. Olhando para os exemplos, é possível identificar o que falta nas perguntas de má qualidade? De modo geral, perguntas que sugerem respostas neutras, como, por exemplo, sim, o programa foi implementado conforme o previsto. E se o previsto era mal planejado e as especificações ruins? Perguntas que não produzem um posicionamento podem gerar avaliações que produzem informações, mas não produzem mudanças, nem reorientações. Perguntas de avaliação são perguntas norte, diferentes das perguntas que vão no questionário e daquelas para levantamento de informações com diferentes públicos. Tipo, qual a sua idade? Qual a sua renda? As perguntas de avaliação são as que estão por trás dessas. Por exemplo, que perfil de público o projeto de fato alcançou? Ou, o projeto teve impacto significativo na inclusão do público no mercado de trabalho? Essa é uma diferenciação muito importante que produz bastante confusão. Para saber se a pergunta é, de fato, uma pergunta de avaliação, você pode olhar para ela e se questionar: há algo por trás dessa pergunta que é na verdade o que eu quero saber? Se houver, talvez seja outra a pergunta que ainda não apareceu, que é a boa pergunta para orientar a sua avaliação. A pergunta de avaliação é uma perguntona. Veja aqui outros critérios para construir boas perguntas. Com relação aos indicadores, tema muito em voga no mundo da avaliação, atualmente, vamos fazer um exercício. Quando vocês pensaram em indicadores, este exemplo se encaixaria no que vocês imaginaram.
Normalmente este é um exemplo ao qual as pessoas identificam como indicador. Por quê? É numérico, é possível usá-lo para comparação, mas precisa de interpretação para ganhar sentido. Ou seja, ele sozinho não diz muita coisa. Indicador indica algo, sinaliza um aspecto da realidade. Porém, é necessário trazer outras informações para dar sentido a ele. Por exemplo, que outras informações poderiam nos ajudar a compreender por que se concentra 56% da população em situação de rua de São Paulo? Este texto não há números, porém, há vários sinais que, segundo o CID-10, um manual de psiquiatria, caracterizariam um transtorno chamado roubo patológico ou cleptomania. É possível identificar esses sinais? Por exemplo, a impossibilidade repetida de resistir aos impulsos de roubar objetos. Ou, ainda, o roubo não acontece por utilidade imediata ou valor. Esses são sinais ou indicadores, para esse manual de psiquiatria, de um fenômeno chamado roubo patológico. Não tem número, mas esses sinais também permitem a comparação entre o comportamento de pessoas. O fenômeno o qual se busca caracterizar é a consolidação institucional da X. Quais os sinais ou critérios escolhidos para apontá-la? Primeiro, o fortalecimento da organização. Segundo, a qualificação de seu discurso e prática. Terceiro, sua constituição como ator relevante no cenário da discussão sobre direito à informação. E nos parágrafos seguintes são apresentados novos indicadores para esses três novos fenômenos. É assim que funciona a construção de indicadores. Podemos trabalhar com diversos níveis de caracterização e de construção de sinais ou critérios, para diferentes níveis de fenômenos que queremos compreender. O nível de detalhamento depende principalmente da pergunta de avaliação e da necessidade específica do grupo, projeto, programa ou organização que está empreendendo a avaliação. Este é uma grande provocação. Há indicadores aqui? Primeiro, qual seria o fenômeno que se busca compreender? É a impressão de que a vida do ser humano não passa de um sonho. E Goethe apresenta muitos sinais, ou indicadores, de que a vida do ser humano não passa de um sonho. Por exemplo, as limitações que cerceiam as forças ativas e criadoras do homem, que nossa atividade se resume em satisfazer as nossas necessidades, o apaziguamento em relação a determinados pontos de nossas buscas, entre outras. Como vemos, a construção de indicadores é algo que depende basicamente da relação entre algo que se busca compreender e os critérios ou sinais utilizados como referência para compreendê-lo. O que são indicadores? Valarelli diz: em projetos sociais, indicadores são parâmetros qualificados e ou quantificados que servem para detalhar em que medida os objetivos de um projeto foram alcançados, dentro de um prazo delimitado de tempo e numa localidade específica. Sinalizador que expressa algum aspecto da realidade de forma que possamos observá-lo ou mensurá-lo. Pistas escolhidas. Fatos, acontecimentos, considerados como evidências significativas para um determinado projeto. Expressam o que é visto como qualidade e são base para atribuir valor ao projeto. O que é significativo para este projeto específico? O que é bom para este projeto determinado?
O que são indicadores? São utilizados como referência para contextualizar um projeto, construir uma imagem ou um diagnóstico sobre uma situação. São utilizados como referência em processos de monitoramento e avaliação de projetos e programas. Para que indicadores? Possibilitam construir um contexto no qual a intervenção atuará, especialmente indicadores existentes. Para construir acordos sobre concepções básicas acerca de um tema em que gira em torno o projeto. Por exemplo, autoestima. Não existem indicadores bons para todas as práticas. Para construir acordos sobre critérios de avaliação de determinadas ações e projetos. Ainda, e possibilitam comparar projetos ou ainda comparar tempos diferentes do mesmo projeto. É uma referência para comparações. Para que indicadores? O processo de escolha ou construção de indicadores é uma oportunidade para alinhar concepções, clarear expectativas e fazer acordos. Servem para responder perguntas que se têm sobre um determinado projeto ou ação, mas não têm valor intrínseco em si. Apresentam informações sintéticas e, por isso, têm um grande poder de comunicação e risco também, quando são mal usados. Podem ser quantitativos ou qualitativos. Vamos examinar alguns exemplos. Primeiro, um grupo desenvolve ações socioculturais, como oficinas de teatro, música e dança, com jovens da periferia de Campinas. Reflita. E a apropriação do público em relação ao trabalho desenvolvido foi satisfatória? A frequência às atividades pelo público foi de pelo menos 75%. Há envolvimento proativo nas atividades. O público passa a se reunir em horários fora da atividade para realizar encontros do grupo. O público passa a frequentar eventos culturais de forma autônoma. Outro exemplo. Um grupo desenvolve ações de formação de educadores de escolas públicas no estado de São Paulo. As transformações nas concepções dos educadores foram significativas. Agora, há uma visão de que o educando é uma fonte do saber. Agora, o educador se senta ao computador para aprender com o aluno. Passou a haver maior liberdade de acesso aos espaços da escola. A sala de computadores e a biblioteca são abertas para o uso dos alunos. Passou-se a utilizar metodologias mais participativas em sala de aula. As transformações podem ser consideradas significativas se todos os critérios manifestam alguma mudança, ao menos em parte do grupo. O que é um bom indicador? É útil para discussão, aprendizagem ou tomada de decisão e suscita novas questões e aprofundamentos. É relevante, expressa a visão e os valores da organização. É claro, bem definido e inteligível. É sensível, varia o suficiente para captar mudanças relacionadas à ação. É articulado, combinado com outros, forma uma imagem mais completa da situação. É simples, capaz de ser compreendido por todos, e, não apenas, por especialistas, sem ser simplista. Considera particularidades do contexto e foi desenvolvido a partir de um bom conhecimento da realidade. Capta os efeitos atribuíveis às ações, serviços e produtos gerados pelo próprio projeto. É viável do ponto de vista operacional e financeiro. Aproveita as fontes confiáveis de informação existentes, poupando recursos, tempo e energia do projeto. Menos é mais.